Banco Central Europeu fez uma reunião de emergência hoje, dia 15 de junho, que está durando mais ou menos 3 horas e já começaram a sair alguns dados importantes sobre eles. Principalmente que alguns países estão novamente com riscos extremamente altos pelo lado fiscal. Vamos entender um pouquinho mais disso. Há um tempo eu venho falando sobre a crise que se acerca por conta de políticas monetárias e fiscais expansionistas que não são de agora, que começaram depois da crise do subprime em 2009 nos Estados Unidos, quando os bancos centrais começaram a injetar trilhões de dólares no sistema financeiro, imprimir dinheiro e que isso inevitavelmente levaria a uma inflação em algum dado momento. Naquela época, os juros ainda estavam mais altos em alguns países, nos Estados Unidos na casa dos 5, 6%, portanto havia espaço para derrubar a taxa de juros e fazer uma política mais expansionista pós-quebra do sistema financeiro americano e logo depois a quebra da Europa em 2011, 12, com vários países como Grécia e Espanha praticamente indo à bancarrota. O ponto principal aqui é que na Europa os países têm como pano de fundo o Banco Central Europeu, que intervém nessas políticas monetárias e fazem uma política para todos esses países. Portanto, Espanha, Itália, Grécia, Alemanha estão debaixo do guarda-chuva do Banco Central Europeu e este tem autonomia para mexer nos juros desses países, que é um só, tudo debaixo do Banco Central Europeu. O grande risco, ou como é medido esse risco por lá, dos países individualmente, é o quanto cada um dos títulos com vencimento de 10 anos desses países tem o que é chamado no mercado de prêmio de risco frente ao título alemão, que é considerado o título de menor risco. Então, um exemplo, se o título de 10 anos alemão paga 1% ao ano de juros e o da Espanha paga 3% ao ano, significa que a Espanha está com um prêmio de risco de 2% acima do que é o título alemão, que é o considerado o mais baixo risco na Europa, por ser o carro-chefe dos países da zona do euro, tá? Pois bem, essa reunião agora de última hora, que foi chamada de emergência, que eu inclusive falei no meu vídeo hoje pela manhã no Minuto do Musa, ele foi justamente para falar sobre as condições econômicas e o mercado europeu como um todo. A Europa, que já vem há mais de uma década injetando dinheiro nos países, não conseguia produzir inflação, a inflação ao longo desses últimos 10 anos estava abaixo da meta de 2% estipulada pelo Banco Central Europeu, e os países com muito problema de crescimento e problema, de novo, de gerar inflação, o que isso é muito ruim. Claro que nós estamos falando gerar uma inflação muito alta, como é agora, que é péssimo, mas eles não conseguiam produzir sequer o que eles tinham como meta, que era 2% ao ano. E aí o Banco Central Europeu injetava mais dinheiro na economia para estimular essa economia, para estimular uma demanda forçada, mas isso naturalmente, mais cedo ou mais tarde, tem as suas consequências e começou a chegar agora. Mais cedo ou mais tarde ela chegaria de qualquer maneira, mas ela foi apressada por uma pandemia que fez com que essas políticas que levam a essas crises e levam à inflação fosse pisada no acelerador, ou seja, os bancos centrais pisaram no acelerador demais, aumentaram demais essas políticas que nos levariam à inflação. Portanto, a pandemia acelerou esse processo e aí o que deu aquela acelerada final foi a guerra, a invasão da Rússia na Ucrânia, como a gente vem falando aqui. Feito esse preâmbulo inicial aí, o que eu quero dizer é que nos últimos dias, o prêmio de risco, como eu expliquei, dos títulos de 10 anos dos países europeus, olhando individualmente frente ao alemão, subiram demais. E o que significa subir demais? Que eles subiram, o título de 10 anos da Espanha passou a pagar uns juros muito mais altos, da Grécia, da Itália, de todos eles. E o que isso significa? Significa que para você tomar um empréstimo se torna muito mais caro, a dívida de quem já tomou essa dívida anteriormente sobe o custo dessa dívida e muitos deles podem não conseguir pagar,
aumentar, e isso obviamente esfria a demanda e pode gerar muitos calotes, muitas quebradeiras em massa e aumenta o endividamento de países que já estão extremamente endividados e são, entre aspas, aí, abafados pela atuação do Banco Central Europeu. Tá? Então, na semana passada, quando o Banco Central Europeu falou que subiria os juros agora, em julho e em setembro, por conta da inflação que está na maior alta desde os 40 anos, esses prêmios de riscos desses países frente aos títulos alemães subiram ainda mais. O mundo inteiro está subindo os juros e o Banco Central Europeu ainda não subiu, mesmo com a inflação praticamente descontrolada, corroendo todo o poder de compra de uma população de todos os países. Eles precisam subir a taxa de juros para desaquecer essa demanda e abaixar os preços, ou seja, diminuir essa inflação. Ocorre que o mundo todo está subindo juros, o euro, a zona do euro ainda não subiu, e isso leva a uma desvalorização ainda maior da zona do euro, e uma moeda desvalorizada frente ao dólar causa mais inflação. Só que se eles sobem juros, os países já estão extremamente endividados e isso pode levar a uma recessão ou uma quebradeira de países. Então a situação é bastante delicada, mas como eu sempre falo, é uma situação que eles mesmos se colocaram nesse ponto e agora eles têm que entender como saem. Uma fala que ficou muito famosa há poucos dias atrás da Georgina, uma diretora do FMI, falando que os bancos centrais mundiais parecem crianças de 8 anos correndo atrás de uma bola. Essa bola seria a inflação, onde todos esquecem do restante e só correm atrás da inflação. Eles perderam tempo, estão muito atrasados em suas políticas monetárias e nisso o Brasil se tornou diferente e sim pode ser exemplo a ser seguido, que começou muito antes a subir a sua taxa de juros, porque essa inflação não é local e ela é mundial. Bom, dado isso, eu quero mostrar alguns gráficos aqui sobre essa reunião de hoje, que eles saíram sem um dado completo, sem um dado concreto, melhor dizendo, e o que eles falaram é que eles, o Banco Central Europeu, farão o seguinte: aquele programa que ficou conhecido como PEPP, que é o Programa de Emergência da Pandemia, onde o Banco Central Europeu comprava mais títulos de cada um desses países para injetar dinheiro nesses países, ele venceu e já acabou. O que eles estão falando, falaram nessa reunião agora, de 3 horas pela manhã, é que eles podem pegar o vencimento desse montante, desses títulos que venceram, desse programa emergencial da pandemia, e comprar mais títulos ainda dos países. Porque uma vez que o Banco Central Europeu compra títulos de 10 anos desses países, tem uma demanda muito grande pelo título, o valor dele sobe e os juros dele cai. E eles vão novamente forçar uma queda de juros e fazer com que os juros fiquem artificialmente baixos por mais tempo. Ou seja, tudo que causou o problema na última década, que está estourando agora, qual é a solução deles? Fazer mais dessa solução que causa maior problema ainda. Parece que realmente os banqueiros centrais estão como crianças de 8 anos correndo atrás de uma bola, onde só tem uma solução: fazer mais daquilo que causa o problema como um todo. Bom, dito isso, vamos falar um pouco aqui vamos olhar os títulos alemães aqui frente aos outros países, que fica mais claro para entender um pouco desse ponto que eu tô falando, tá? Bom, vamos lá. A gente vê aqui, essa foi a matéria que saiu aqui do Banco Central Europeu, que ele vai desenhar uma nova ferramenta para ajudar os membros endividados da zona do euro. E se nós olharmos aqui, veja que esses são os títulos com vencimento de 10 anos de cada um dos países, tá? Eu peguei a Alemanha, a Grécia, a Espanha, a França e a Itália. Vamos falar um pouquinho aqui dos títulos da Alemanha, que são esses aqui embaixo, né, em verde, porque eles são uma referência para os países, como eu mencionei aqui no começo desse vídeo, tá? Veja que durante esse período aqui que eu estou mencionando, como essa curva de juros, ou seja, o quanto cada título de cada país pagava, era muito parecido. Por quê? Porque o Banco Central Europeu injetava dinheiro e fazia com que os juros artificialmente caíssem e fossem mantidos baixos, zero ou muitas vezes até negativo. Estamos aqui, veja que aqui esse é o da Grécia. A Grécia, ali quando quebrou, ele tinha uma diferenciação muito grande
frente aos outros títulos, até que o Banco Central Europeu começou a comprar muito título da Grécia, os juros foram naturalmente caindo, porque tem uma demanda muito grande por esses títulos, o valor deles sobe, os juros caem e todos os títulos dos países europeus ficaram comprimidos, muito próximos aqui de zero, artificialmente, como eu acabei de mencionar. Pois bem, dito isso, o que aconteceu quando acabou o programa de emergência da pandemia e quando o Banco Central agora falou que ainda nesse ano vai acabar ou diminuir o programa de recompra de títulos que eles vêm fazendo há mais de uma década, ou seja, vai parar de comprar título da Grécia, vai diminuir de comprar título da Grécia, vai diminuir da Itália, vai diminuir espanhol, vai diminuir grego, enfim. O que acontece com isso? O mercado já começa a precificar que sem a atuação do Banco Central fazendo as intervenções, os juros voltarão a subir e esse prêmio de risco voltará a crescer frente aos títulos alemães. Vamos olhar aqui a gente está olhando num período de 10 anos, olha como tudo está comprimido, como eu expliquei. Num período de 5 anos, veja como já muda e a gente já vê que esse prêmio de risco frente ao alemão aqui embaixo em verde já começa a subir. Se nós formos diminuindo esse prazo, veja, em um ano agora, num prazo de um ano, a gente vê que a curva começa a se abrir mais ainda. Vamos olhar o que aconteceu em um mês. Vemos, aqui foi justamente essa queda, foi na reunião de hoje, tá? Essa reunião de hoje, veja que a data aqui está 15 de junho, deixa eu descer um pouquinho mais o vídeo aqui, ele está com a data de 15 de junho, que é justamente por essa reunião de hoje, em que eles falaram que vão intervir mais, e aí, naturalmente, gera uma expectativa de que essa intromissão maior, essa injeção maior de capital por conta do Banco Central Europeu, farão com que os juros, os prêmios de risco, voltem a cair. É tudo uma expectativa, e essa intervenção ela ajuda no curto prazo. No longo prazo, a gente acabou de ver o que acontece, tá? Mas veja, aqui é o alemão. Então, o alemão que está pagando 1,60, que pagava meses atrás 0,5% ao ano, já passa a ter um prêmio de risco muito maior para títulos gregos, italianos, espanhóis. Por quê? Porque quanto maior o risco desse país fiscal e mais endividado ele está, mais o mercado vai exigir como taxa para emprestar dinheiro para esses países. O que a gente viu nos últimos tempos aqui, nos últimos dias, na última semana, melhor dizendo, é que os títulos da Espanha, que chegaram a pagar 2,89 ao ano na semana passada, que está pagando 2,89 agora, vieram de pagar 3,95 na semana passada. Então, veja que ela diminuiu o tanto de spread que tem entre quanto paga o título alemão e quanto paga o espanhol. Por quê? Por conta da reunião de hoje. Sem essa intervenção do Banco Central, os prêmios de risco já estavam espalhando demais, abrindo demais, como a gente fala no mercado, frente aos títulos alemães, tá? A Itália, por exemplo, que na semana passada estava pagando 4,27, a máxima desde 2014, está pagando agora 4% depois dessa reunião de hoje. Mesmo assim, os spreads, a diferença entre o título alemão e desses países continua bastante alto, tá? Então, acho que isso vale como recado para a gente entender aqui. Voltamos nessa imagem que a gente consegue ver aqui essa diferença dos prêmios de risco. Vamos jogar em uma semana para ficar bem claro aqui, ó, o alemão, então está pagando 1,60, frente ao grego, que está pagando 4,18, tem uma diferença de mais de 3% entre eles, ou seja, 300 basis points, que seria 3%, tá? E aqui dos outros países, veja como a Grécia é muito mais, o mercado enxerga ela muito mais arriscada por motivos óbvios do que os outros países. Logo depois vem a França aqui, logo depois da Alemanha com risco menor vem a França, depois vem a Espanha, depois a Itália e depois a Grécia. O que eu quero dizer aqui nesse ponto final é que os bancos centrais, os burocratas sempre colocam como solução aquilo que é mais fácil para eles no curto prazo, mas que dificilmente vai trazer uma solução no médio e no longo prazo. Pelo contrário, as soluções que eles propõem sempre são a que nos trouxeram ao problema. Por que então eles insistem em fazer isso? Porque é que entrega solução ou uma diminuição do problema no curtíssimo prazo. E eles deixam o longo prazo para depois, para alguém
que provavelmente vai ser outro governo solucionar esse problema. É muito triste e a gente precisa aprender a pensar no longo prazo. Nós estamos empurrando a poeira para debaixo do tapete há muito tempo, fazendo sobreviver políticas ineficientes, que mantêm empresas vivas ineficientes, que não produzem absolutamente nada e que custam a um governo inchado e, de novo, que não produz nada no mundo inteiro. Essas políticas já estão fadadas ao fracasso e os países precisam urgentemente subir os juros, retirar esse dinheiro que eles colocaram na economia e deixar que uma recessão, que nada mais é do que um excesso praticado pelo sistema, faça com que tenha uma limpeza como um todo e o mercado, de uma forma livre, como ele tem que ser, consiga coordenar e definir qual os juros, qual a demanda e qual a oferta daquela economia.